No Perfil Opinião de hoje, nós estamos tendo aqui o prazer de trazer a professora doutora Ieda Pessoa de Castro, que é etnolinguista, né? E dedicou praticamente a sua vida, porque ela diz assim, há 40 anos que eu venho me dedicando, né, aos falares africanos. Mas, na verdade, a gente viu aqui, desde o primeiro bloco, não é isso, professora Ieda, que desde muito criança, com o contato, né, com as pessoas, é que despertou, na realidade, assim, essa curiosidade sobre que língua é essa que este povo fala, né? Enfim. E a gente viu aqui, né, também, que a professora afirma o seguinte, que aqui a gente não fala no Brasil realmente um idioma europeu. Nós falamos um português africanizado, né? Colocamos Dendê em Camões, não é isso? Na verdade é isso. Bem, mas aí a gente terminou aqui o primeiro bloco falando o que vinha a ser africania. Não, africania é um termo que é muito usado pelos pesquisadores de língua espanhola, né? Da Colômbia, da Venezuela. E é um termo que se refere a toda a memória iconográfica, a lembrança iconográfica que os africanos escravizados trouxeram consigo, e na língua, influenciaram o Brasil na língua, na música, na culinária, nos costumes. Porque, na verdade, os africanos trazidos para cá, eles traziam só a memória, na memória. Eles gravavam na memória, que ficava gravada a recordação de tudo. Traziam documento, não traziam roupa, absolutamente nada. E essa memória, nessa memória onde estão as africanias que nós herdamos aqui no Brasil, na música, na nossa fala. Por que é que nós temos um ritmo tão bonito de fala, tão vocal, tão vocalizado, tão sonoro? Porque nós pronunciamos todas as vogais. O português de Portugal tende a não pronunciar as vogais, apenas a vogal tônica, que na nossa pronúncia chega a ser impraticável, assim, menino, por exemplo. A gente fala menino. Menino, né? Então a gente pronuncia todas as vogais, esse ritmo. E a vogal é a parte sonora da palavra. Se é a parte sonora da palavra, nós falamos cantando. Muita gente me pergunta, mas professora, o baiano fala cantando? Isso não. O brasileiro, todo brasileiro fala cantando, agora em diferentes ritmos e em diferentes tons, mas nós falamos cantando. Isso se deve aqui, aí é que entra a questão da africania, dessa influência. Se deve a quê? Se deve às línguas angolanas que mais foram faladas aqui, que por coincidência, a estrutura linguística dessas línguas, sobretudo o quimbundo, o kikongo e o umbundo de Angola, a estrutura dessas línguas era muito próxima do português arcaico. Então, em lugar de haver, no confronto entre o português arcaico e essas línguas de Angola, em lugar de haver um confronto, quer dizer, uma falta de coincidência de estruturas que provocasse uma emergência de outro falar, que seria um falar crioulo. No Brasil nós não temos falares de crioulo, não é isso? Então não houve isso, houve que? Houve simplesmente um nivelamento para mais ou para menos de africanias, de influências, dependendo de níveis socioculturais de linguagens. O que vinha a ser exatamente isso, esses níveis socioculturais de linguagem? Exatamente, é nesse livro aí que eu falo, bem. Esse Falares Africanos na Bahia? Na Bahia. Então, tá, vou acabar mostrando esse livro. Exatamente, é nesse livro que eu abordo essa tese, né? É nível sociocultural de linguagem. Por exemplo, o primeiro nível que eu classifiquei é a linguagem, a terminologia, a linguagem religiosa dos cultos afro-brasileiros. Então aí está bem guardada ainda sistema lexical de línguas africanas que foram aqui faladas. O segundo nível é a linguagem do povo de santo, da comunidade praticante dessas religiões. Então, nessa comunidade existem muitas palavras correntes, que são palavras extraídas dessa linguagem de culto, dessa linguagem religiosa. E essa gente, como transita entre a linguagem religiosa e a linguagem corrente popular da Bahia, muitos termos e expressões passam da linguagem popular da Bahia. A senhora pode ir dando alguns exemplos para a gente se identificar? Um exemplo, por exemplo, o mais evidente hoje exemplo, que pulou da linguagem religiosa para o português do Brasil em geral, a palavra axé. Certo. Axé são os fundamentos sagrados de cada terreiro. No entanto, hoje, por causa da música, na música brasileira, popular do Brasil, tem muita responsável por divulgação desses termos africanos, ela saiu dos terreiros,
foi diretamente para a linguagem popular da Bahia, a linguagem da Bahia, e a linguagem da Bahia diretamente para o português do Brasil. Então ficou o quê? Bom ser, bem-vindo, boa saúde, boa sorte. Uma saudação. Uma saudação, né? A chefe ficou como uma saudação, entendeu? Outra palavra, por exemplo, a palavra bunda. No meu tempo de criança, era horrível, não podia dizer bunda porque eu apanhava, porque era nome feio, né? Então, depois que o Tchan começou a cantar, botar a bunda para cima, a bunda para baixo, tal do chão, então ficou divulgado pela televisão, pela música, e hoje bunda é uma palavra que já está incorporada ao português do Brasil, no seu nível maior. Todo mundo hoje usa bunda sem nenhum constrangimento. Pois é, e essa palavra especificamente, ela é de Angola? É de Angola, a palavra é de Angola. Outra palavra também que passou, tomou um outro sentido, quando muda de nível de linguagem, muda de sentido também, tomou outro sentido por extensão, é a palavra samba. Samba. Samba vem de rezar, orar. Vem de cuçamba, do verbo cuçamba, rezar, orar. Quer dizer, de oração, de oração, esse termo samba foi influenciado pelo samba, pelo ritmo sonoro do samba, e passou hoje a ser representativo da música brasileira. Quer dizer, nós não temos ideia de que nós incorporamos, nos apropriamos do samba como música representativa do Brasil, sem ter ideia, a consciência que se trata de uma expressão, de uma palavra, de uma manifestação angolana. Então, a senhora estava falando a respeito desses níveis, né? Sim. E nos falou a respeito desses dois níveis. Tem outros níveis também? Tem a palavras, por exemplo, a palavra Exu, por exemplo. A palavra Exu, que é exatamente o Pombagira, o Légua, né? Que não é nada a ver com o diabo, né? Apenas é um emissário entre os deuses e os homens, né? Ele é poliglota, ele fala a língua de todos os deuses, né? E para falar com os homens, né? Então o Exu, nos terreiros, ele é esse emissário. Então quando a palavra saiu do terreiro para a linguagem popular, então começou a tomar conotação de diabo por influência da Igreja Católica também. Certamente. Porque a visão do mundo africano não é cartesiana, não é a visão dualista, de bem e mal, bonito e feio, noite e dia. Isso é a nossa visão cartesiana do mundo europeu. Então, na tradução, a coisa começou já de África, na tradução da Bíblia para as várias línguas nacionais africanas, e no caso do Yorubá, a única entidade, a única divindade que podia ser a contraface de Deus era Exu. Porque Exu, tanto ele pode fazer o bem e o mal, dependendo da vontade do dono. Não é da vontade dele, mas o dono, o homem, a pessoa que comanda Exu, é que comanda esse bem ou esse mal de Exu. Como um cachorro, que avance, ele morre, pare, ele não morde. Não é isso? Então o que aconteceu? A única entidade que podia ser traduzida como diabo era Exu. Então foi traduzida como diabo já na Bíblia. E aqui passou também a tomar essa conotação de diabo. Mas, por outro lado, a Jorge Amado recuperou isso, e a Casa Fundação Jorge Amado recuperou isso quando abriu uma revista chamada Exu e colocou na sua porta a imagem de Exu como uma imagem, uma entidade que deve ser respeitada como todas as outras, que não tem nada a ver com o diabo, embora ele possa ser comandado também para fazer algum malefício, mas não é a vontade dele, é a vontade do homem. E o que significa Nagô? Nagô, olha, é uma discussão sobre a palavra Nagô. Vivaldo da Costa Lima afirmava que Nagô, ele já baseado em Cornevan, um autor francês, que Nagô quer dizer piolento. Mas não é piolento. Não tem nada a ver com piolento em contraposição a Gege. Entendeu? Nagô é simplesmente uma alcunha para os yorubás que nascem, que são do reino de Queto. Então, Nagô do ponto de vista linguístico, é um dialeto, uma variante, um falar da língua iorubá de Queto, do reino de Queto, que não é na Nigéria, não é no mundo de Yorubá, falando de Yorubá propriamente, mas no vizinho reino de Queto. Pois é, já que a senhora falou de Yorubá, eu vou fazer aqui uma pergunta, porque tem algumas palavras que a senhora afirma ser banto, né, exemplos de mocotó, moranga e outras e tal, e que se atribui, né, de alguma forma a essa cultura, ao Yorubá. Por que essa confusão? Não, é o seguinte, falta de conhecimento das línguas africanas, né? A língua que se teve conhecimento até agora, mais no Brasil,
foi exatamente mais estudado desde os anos 60, que o Centro de Estudos Afro-Orientais ensinava, hoje não sei se ensina, mas em 60 já ensinava-se Iorubá no Centro de Estudos Afro-Orientais. E me parece que a senhora começou estudando Iorubá. Comecei mesmo, né? estudando Iorubá mesmo, exatamente, porque era a única língua disponível que a gente acreditava que seria uma língua universal na África, quando não era. Isso causou muitos equívocos. Eu me lembro de um grande pesquisador nosso aqui, que faleceu já há uns 10 anos atrás, ele fez um livro fantástico sobre capoeira. Então, ele chega ao Senegal, onde não se fala Iorubá, evidentemente, e fica muito irritado, muito decepcionado também, porque ele estava falando em Iorubá com os carregadores no aeroporto e ninguém entendia o que ele estava dizendo. Como aconteceu também com o Guelê, que esteve aqui, enviado da Unesco, e foi saudado aqui no aeroporto. Ele é Jeje, ele é Fon, não é Iorubá. Foi saudado com cânticos em Iorubá. Ele até virou e disse: oh, eu não estou aqui para ser colonizado pela língua. E é uma expressão que eu tenho usado muito. Eu me lembro quando eu participei de um congresso em Cuba sobre descolonização, eu era o único brasileiro. Falei, a única mulher é o único brasileiro. Quer dizer, eu era duplamente minoria nesse congresso. Então abriram o congresso e me deram a palavra, claro, acho, para poder reparar exatamente aquela unanimidade que eu estava representando ali. Aí eu disse, bem, eu olhei no elenco de línguas que eram faladas nesse congresso sobre descolonização e não tinha português. Aí eu comecei a falar inglês e disse, bem, inglês é a língua mais colonizadora que eu conheço. Mas como eu não estou aqui para ser colonizada pela língua... Utilizei a expressão de Maurice Blelê quando esteve aqui. Meu caso foi esse, então começou a se ter acesso apenas a Iorubá. Sobretudo porque, já no fim do século XIX, o Iorubá é um termo novo. É um termo inventado por linguistas, como o Banto também não faz parte da nossa história. A nossa faz parte do termo Nagô, Oió e Fé, mas não Iorubá. E é Congo, Angola, mas não Banto. Portanto, são termos novos, recentes, que foram criados por linguistas. Não faz parte da nossa história esses termos. Então, resultado, agora já me perdi nisso aqui. A gente estava falando a respeito, né, de algumas palavras que são atribuídas ao Banto e na realidade são da cultura Iorubá. Mas foi isso, porque se teve muito acesso ao que era Iorubá, as coisas publicadas em Iorubá, muito, muito mesmo, e começamos a desconhecer o que era de Congo e de Angola. Agora, houve alguma discriminação pelo fato, por exemplo, do Banto e o povo, né, não ter uma escrita? Ou seja, e o Iorubá existir uma escrita, assim, para a academia? Exato, claro, porque é o prestígio da escrita, da litera, da literatura, da letra, né? Então, até hoje, o que não é escrito não é legítimo para nós. Então, por que se ouve falar no século de Candomblé, por exemplo, não é visto com credibilidade? Porque não tem nenhum livro escrito, não tem uma Bíblia, não é isso, escrita, para poder dizer o que é aquela manifestação. É o caso, por exemplo, de palavras como mocotó. Mocotó é uma palavra que é de origem banto, não é? No dicionário está como de origem indígena. Porque é o seguinte, pelo desconhecimento das línguas do grupo banto, das línguas de Angola, então quando se pega uma palavra, pegasse uma palavra em português, não se sabia exatamente a origem dessa palavra, dizia-se, ou é indígena ou é Iorubá. Quando, na verdade, a palavra não é indígena, nem é Iorubá, como mocotó. E uma palavra fantástica disso tudo, que eu gosto sempre de dar exemplo, é a palavra balangandã. Balangandã. Quando você pega o dicionário que não se sabe bem a origem da palavra, então coloca-se lá, termo onomatopaico, quer dizer, produz o som de objetos pendentes que caem, que tintilam, balançam e tintilam, não fazem barulho. Aí você vê lá a definição, penduricalho, certo, ponto, testículos. Então é espantoso, né? Eu fico pensando assim, meu Deus, testículos, Então eu acho que o homem inventou amortecedores para poder fazer barulho quando andava. E outras palavras, por exemplo, como cafuso, está lá no dicionário. Pode procurar em qualquer dicionário que você acha isso. Inclusive no Aurélio. No Aurélio não faz. Então está lá, cafuso, cara fusca. Então você vai ver o que é fusca, né? Nome popular do carro Volkswagen do Brasil. Não tem nada a ver? Não tem nada a ver com a cara. É outra palavra também de língua banto, né? E para marcar em termos de palavra, a palavra que mais marca a presença
essa africania, essa presença de Angola no Brasil, é a palavra caçula. Caçula? Ou o filho menor? O filho menor. É a única palavra que nós temos para designar o filho menor, porque a palavra portuguesa é Benjamin. Benjamin aqui tomou um outro sentido, completamente né? Diferente, de interruptor, de corrente elétrica e tudo, entendeu? Então é caçula. Então foi totalmente assim, apreendida, incorporada a nossa língua africanizada. Exato. Agora, graças a quê? Foi bom você falar a língua africanizada, isso graças a quê? Primeiro, a mulher negra, na função de ama de leite, daí os acalantos todos, as cantigas de Niná, que nós temos muita presença de palavras africanas, de cantos africanos, a mulher como cozinheira, a mulher como contadora de história, a mulher como mucama, a mulher, enfim, a mulher como escravas de Jó. Jó aí não tem nada a ver com Jó bíblico, o bíblico. Assim. Jó aí quer dizer casa. Escravo de Jó quer dizer escravos da casa. É uma palavra angola em Jó, que quer dizer casa. Tanto que escravos de Jó jogavam caxangá. Caxangá é um jogo de tabuleiro. Entendeu? Então não tem nada a ver todas essas versões, você vê a ignorância no sentido etimológico da palavra de línguas africanas, sobretudo das línguas de Angola, que levam a todos esses equívocos. Mas que maravilha! Tem uma palavra também que eu estava vendo aqui, por exemplo, que a gente jura que veio realmente da língua cochilar. Ah, cochilar. Né? Ah, vou cochilar um pouquinho. Não é da língua absolutamente. Não, em Portugal ninguém conhece essa palavra, ela é dormitar. Dormitar. Vou dormitar um pouquinho. Você tem, por exemplo, marimbundo. Marimbundo é vespa. Existe até um episódio muito curioso em termos da palavra marimbundo. E no jantar que eu compareci, o presidente Sarney sentou-se ao meu lado, né? E o embaixador com quem eu estava acompanhado, ele disse, professor Ieda, estudiosa de línguas africanas e tal. Aí o Sarney, sim, professora, tal, aquela coisa, só para agradar que ele não sabe nada de línguas africanas também, né? Aí eu digo, presidente, há muito tempo eu queria conversar com o senhor, parabenizar, porque o senhor escreveu um livro, o senhor é do Maranhão, e o maranhense tem orgulho de dizer que fala português puro, exatamente. Né? Português castiço, quer dizer, que puro não tem influência africana, né? E eu escrevi um livro chamado Marimbondo de Fogo. Marimbondo é a palavra angolana. E como angolana digo E algumas vezes depois que eu encontrava com ele, ele virava, professora, a senhora tem certeza que marimbondo é uma palavra angolana? É assim, presidente. Se não, deveria ser o quê? Vespa? Vespa de fogo, então. Então, marimbondo de fogo. Então você vê, essa penetração foi muito grande, quer dizer, no ritmo da nossa fala, na dupla negação que nós usamos. Eu não quero não. Eu não quero. O português diz eu não quero, mas a gente não. Eu não quero não. Por quê? Graças à língua de Angola também, que tem dupla negação. Então por isso, né? É, por isso. É por isso. E tem algumas outras coisas que eu estava vendo também, por exemplo, que nós não pronunciamos muitas vezes algumas consoantes, né, do final de algumas frases, né? E alguns R's também. O que acontece aí? A influência também da língua africana? Também. Quer dizer, como eu disse a princípio, foi uma coincidência da estrutura silábica do português arcaico com as línguas africanas. O português arcaico tinha a estrutura sempre, toda consoante era acompanhada de uma vogal. Não havia consoante-vogal era o ritmo do português arcaico. E as línguas africanas, as línguas de Angola também. Consoante-vogal. Numa palavra terminada por consoante. Por exemplo, quando a gente diz Brasil, a gente fala Brasil, parece que ela termina com U. Vocaliza, exato, porque é fechada, a sílaba é fechada por uma consoante e a nossa tendência é vocalizar a consoante ou então eliminar, como no caso do infinitivo dos verbos, falar, dizer, comer. Mas a linguagem desconta... falar, comer, beber. Agora falar em Brasil, quem dizia Brasil, trabalhadores do Brasil, era Getúlio Vargas e Brizola. Então só ele falava assim, né? Só ele, pelo menos, pronunciando Brasil, falava essa língua pura, digamos assim. Daí essa coincidência que conservou essa fala rítmica, cheia de vogal do português arcaico em falar brasileiro. Ok, bem, depois de saber todas essas curiosidades e aprender muito mais a respeito da nossa língua, aqui a gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho.